Boa noite! Nossa, que alegria! Coisa boa, hein? Até que enfim. Poxa, você não sabe como eu estou feliz e ansioso por essa live. E eu estava Opa, vendo o não. início da sua apresentação e fiquei até admirado com o seu conhecimento dentro da medicina reprodutiva. Eu já o admiro pelas suas imagens, pelas suas peripécias no ultrassom obstétrico, que não só eu, como a minha filha, eu tenho três filhas, a mais velha e a mais nova são médicas, e a do meio é advogada. E a mais nova está grávida e falou assim: meu sonho de consumo era fazer um ultrassom com ele. Eu falei, mas até a Vitória está difícil, né? Então, eu aproveito aqui para Vem passar o fim de parabenizar. semana. É, agora não dá mais, porque deve estar estourando para esse mês, está explodindo já. Então Agora já, não já tem vai mais conhecer, solução. né? Vai Então já ficar vai para a conhecer. próxima. Mas eu sempre gosto de comentar, já falei publicamente, falei para todo mundo que eu admiro muito as suas qualidades de médico de ultrassom. Eu gosto, eu sigo você, sempre indico as minhas pacientes de Vitória, que eu tenho muitos pacientes de E Vitória que vêm para cá fazer tratamento de reprodução, de fertilização, e é uma imensa segurança que eu tenho quando elas me pedem para indicar, eu me sentir seguro. E isso é uma coisa importante. Para o médico, qualquer médico, ter alguém você sem dúvida, referenciar é uma sem dúvida, tranquilidade. Você não sem precisa ficar dúvida. querendo desvendar, interpretar o que será que ele quer dizer. Um laudo perfeito, como é o seu, dá muita tranquilidade. Então, eu admiro muito. Você colocou recentemente um 3D de um ultroseptado maravilhoso, ultroseptado e pós-cirurgia, quando ficou arqueado, Sim, né? sim, Eu estou de olho. E o útero septado é uma das coisas que me preocupa, porque na reprodução, na fertilidade, o septo é uma razão de aborto, é uma sem confusão dúvida, muitas vezes de sem dúvida. útero bicorno, útero septado, e o ultrassom desse tipo que você faz tira Sim, qualquer dúvida, ajuda bastante. ajuda E não só totalmente, você isso, fala, né? porque aqui é a diferença, tem que operar ou não tem que operar? Sim, Útero bicorno, não. Útero sim, septado, sim. sim. E é uma coisa que eu sempre falo também, a questão das malformações millerianas aumentam muito o risco de incompetência sístolo-cervical. Então tem que ficar de olho nesse colo. É um útero que ele não tem a formação anatômica como um útero normal. Então existem outras coisas que a gente precisa saber. Vamos saber ao longo do tempo, né? Porque acho que ainda existe muito estudo em relação às malformações dos ductos de Miller, mas realmente, paciente antes de engravidar, vale a pena fazer uma pesquisa, fazer um estudo da cavidade e principalmente essas pacientes que estão buscando causas de infertilidade, que a gente sabe, você viu essa imagem que eu coloquei, que passou por uma septoplastia, era um útero muito septado, um septado completo pelas diretrizes aí da Sociedade Europeia. E então, assim, foi maravilhoso o pós-operatório, né? Ela ficou com o útero arqueado, que é uma variante da normalidade, Ótimo. né? E essa paciente Perfeito. veio para mim por conta de um parto prematuro, né? A gente acompanhou a gestação, no início da gestação eu já falei, olha, seu útero, para mim é um útero septado, mas durante a gestação é muito difícil de fazer, fechar o diagnóstico, né? E aí ela teve um parto prematuro, ela bateu aqui de novo, falou, doutor, eu quero operar e quero engravidar de novo, mas não quero ter um parto prematuro. Então olha aí o exemplo para vocês, que existe uma necessidade muito grande de estudar a cavidade antes, né? Saber como é que está a casinha. E esse comentário é importante, porque qualquer paciente que não consegue engravidar ou vai partir para uma pesquisa, que avaliar a anatomia do útero Sim, é fundamental, em todos fundamental. os aspectos. O ultrassom, que é essa imagem, eu fiquei muito admirado, vi outras, mas a sua estava bem perfeita, as Sim, duas hemicavidades. sim, Isso liquida o diagnóstico, e é por isso que, em uma situação que tenha uma dificuldade de engravidar, esse exame rigoroso é importante que se faça para que se evite não esperar acontecer o aborto para ir sim, tomar providência. Está com alguma dificuldade, e até um ultrassom simples, por isso que a gente sempre fala vários fatores, que a gente vai entrar daqui a pouco no detalhe da sim. ovulação, que tem alguma relação com a avaliação ginecológica detalhada de rotina, é você já saber que no futuro um simples ultrassom já pode ver, opa, tenho duas hemicavidades. Será que é um É, ultrassom bicorno, ou será, sim, sim. ou será que é?
Já você fala, estou na dúvida, ultrassom 3D. É o que eu falo sempre com os colegas. Mesmo que você não tenha um 3D, faz uma varredura axial do colo ao fundo uterino, que ali você já tem uma noção. Dá para ter uma noção muito grande. Se dividir as cavidades, opa, alguma coisa tem aqui, vai para a ressonância ou vai para o ultrassom 3D para investigar melhor e fazer toda a questão de mapeamento cirúrgico, né? Mas eu acho que todo médico ginecologista, tem como rotina, deve ter um ultrassom na sua rotina de consultório. Eu faço ultrassom de rotina, não sou um especialista, só faço o básico, mas é o suficiente para distinguir tem algo errado. Então, a minha capacidade, já que eu não sou um médico do ultrassom, mas eu faço ultrassom na minha rotina, eu consigo detectar algumas anomalias, falar, opa, tem algo errado aqui. Sem então, dúvida. aí, eu peço para um especialista como você desvendar o mistério. E não só isso, né? Acho que os últimos casos que eu tive de uso do 3D, por exemplo, pólipo, sinéquia, né, que ficaram imagens lindas, que realmente é saber usar a ferramenta do 3D, aplicar ele e pronto. E ali você pode ajudar. Mas, doutor Arnaldo, vamos começar do começo. Mas eu vou te falar uma coisa, você fala assim, é só botar o 3D e pronto para você, né, que é um especialista. Eu faço o 3D aqui, assim, dou uma olhadinha, mesmo porque não vou ficar muito tempo com a paciente, não é o meu trabalho específico disso. Tem coisa para mim que é muito fácil e pronto, mas o ultrassom para você ir pronto, porque você é o cara, né? Então, não é tão simples assim para quem estiver ouvindo. Isso. Doutor, fala para mim como é que iniciou a questão da medicina reprodutiva na sua vida? Como é que ir para a obstetrícia, da obstetrícia partir para a reprodutiva, como é que foi isso? Olha, na verdade, assim, todo mundo começa na ginecologia geral, como eu comecei, um paciente fazendo parto, um monte de parto. Naquela época eu atendia alguns convênios, tinha muito parto, e começou a aparecer uma certa exaustão daquela rotina. Rotina é uma coisa que cansa. A gente tem sempre que procurar algo a mais. Sem dúvida. Naquele tempo tem uma história interessante, que eu já contei para algumas pessoas, mas não vou nem entrar em detalhes. Mas acabou vindo para mim um curso de laparoscopia. Falei, algo novo, que era muito novo na época. Era um curso na Bélgica, eu estava num congresso na Itália, num congresso simples, e veio na maletinha, né, na época que era maletinha que vinha, né, esse curso. Eu cheguei, tinha um amigo meu que já fazia algo de laparoscopia, eu liguei para ele, o que você acha desse curso na Bélgica? Ele falou, nossa, gostei e vou junto com você. E fui fazer a cirurgia laparoscópica. No começo, olha, se você começar a deixar eu falar, eu vou falando, cuidado comigo, hein? Se eu contar essa história aí... Eu tô livre hoje, eu tô por conta. Bom, então eu vou te contar essa história como mais ou menos assim. Aí, quando eu estava fazendo o curso, era um curso rápido. Eu estava lá com esse amigo meu, e já tinha para vender. Falei, vou comprar um aparelho, já fazia cirurgias, mas vou comprar lá. E aí eu comprei uma câmera na Bélgica, e depois que eu comprei, era uma câmera bem cara, eu falei, peraí, o sistema de TV aqui na Bélgica é diferente do Brasil. Que TV, meu Deus do céu. Como é que Fiz vai uma bobagem, funcionar? uma câmera cara. Toca aí para a Inglaterra, que eu ia mesmo, comprei uma televisão e comecei a fazer vídeos com esse aparelho que não era do mesmo sistema brasileiro. E começamos a fazer inicialmente, e naquela época eu trabalhava no que é o INPS, que é o SUS de hoje em dia, e algumas pacientes eu operava gratuitamente por laparoscopia para adquirir uma certa experiência, com todo cuidado e com todo respeito ao paciente. E dentro dessa história começou a aparecer muitos casos de reprodução, e aquele amor foi só crescendo, crescendo. E aí você se envolve. Aí comecei a fazer manual, comecei a crescer, e as coisas foram acontecendo espontaneamente. E o assunto de medicina reprodutiva é um assunto que a gente não para de querer. Tanto é que vai ter agora, todo mundo está feliz, vai ter o Congresso Europeu, a volta do Congresso Presencial, que vai ser agora em julho. Então, é uma coisa que gera muitas expectativas, porque nada se compara à sua presença lá, está no meio das pessoas, está vibrando com aquilo lá, porque você vê o congresso via telemedicina, quebra um galho, mas não dá aquela emoção. E aí vai, aí você não para, tanto é que eu já estou com esse congresso, já vou no americano em outubro, já está tudo certo também.
Isso Esse aí. não para, mas Coisa a boa, medicina coisa boa. reprodutiva é intrigante, ele está sempre com a É um sensação desafio, que não né? sabe nada. É um desafio, é um desafio. Medicina Permanente. reprodutiva e medicina fetal são desafios. Mas a medicina por si só é uma profissão maravilhosa. Eu acho que todo mundo deve fazer medicina, porque a gente não se cansa nunca. Sem E dúvida. você sentir-se assim, puxa vida, isso eu não sei ainda. Tem coisa melhor e pior, né? Nossa, como é que eu não sei isso? Você fica pé da vida. Pô, o cara sabe mais do que eu, não vou admitir um negócio desse. Alguém sabe alguma coisa? Você não para. Então, isso É me isso anima aí. a crescer. Eu acabei de escrever, já escrevi alguns livros, estou acabando de escrever, reescrever um livro que eu ia só atualizar, mas o entusiasmo veio, eu nem sei quantas páginas virou, mas você vai e não para, não para. Coisa E aí boa. vem uma coisa interessante, vou dizer para você como o mundo é a evolução. Esse meu livro de perguntas e respostas era um livro interessante, e é interessante, mas naquela época não se falava tanto em produção independente, tratamentos em casais homoafetivos. Hoje em dia, no meu curso que eu vou fazer em novembro, vai ter também uma aula de famílias plurais. Quer dizer, a evolução do mundo é uma coisa É a evolução sensacional. da sociedade, né? Exatamente. Essa parte toda tem que estar sempre É, atento. Então, a nossa vida de médico é muito boa. é desse jeito. Doutor, e falando em evolução, eu queria trazer talvez umas, uma atualidade sobre a infertilidade, né? Acho que falar sobre infertilidade, todo mundo acaba tendo aquela descrição básica, né? Infertilidade e tal, tanto tempo sem conseguir. Mas o que a gente consegue trazer a nível mais atual sobre a infertilidade e também sobre a prevenção da fertilidade? Olha, a atual sempre. O que mudou nos últimos anos, eu vou começar para te falar assim. Tudo começa assim. Qual que é a maior causa de infertilidade no mundo? A idade da mulher. Essa é a maior causa. Bom, quando você tem a causa mais importante do mundo de infertilidade, a idade da mulher, isso significa que você tem que resolver o problema delas. Você pode começar com a prevenção, e aí vem a história de você estar atento, e ao ginecologista estarem atentos a essas jovens de Sim, 30 anos, por exemplo, que vão ao médico, saber a sua reserva ovariana. E por que eu falo isso que está ligado ao futuro? sim. Porque grande parte dos casos de ovodoação são de mulheres que tiveram uma falência ovariana antecipada, nem precoce antecipada, e quando vão descobrir isso, já está num momento crítico que não tem mais óvulos. Então, o que evoluiu? Para começar, a qualidade do congelamento de óvulos. Então, frequentemente, nós vemos jovens que vão ao ginecologista e aquele mais atento, graças a Deus, pede ultrassom e já vai dar uma olhada no folículo, nos Faz folículos antrais, e aí ele pode comentar, nossa, você tem poucos folículos antrais, que é um dos critérios de se avaliar a reserva ovariana. Mas deixa eu falar para você que aqui nós temos um público extenso e saber o que é reserva ovariana. Às vezes a gente fala as coisas automaticamente, esquece, não é todo mundo que está sabendo que é isso. Reserva ovariana é o estoque de óvulos que a mulher tem. Então, explicando melhor, a menina nasce com 2 milhões de óvulos. Então, a mulher é diferente do homem. O homem cria espermatozoides frequentemente, uma máquina que não para. A mulher nasce com um estoque estabelecido de óvulos que vão se gastando durante a vida. Então, quando ela nasce, tem 2 milhões. Quando vem a puberdade, ela está com 300 a 400 mil. Todo ano, desculpe, todo mês, na menstruação, ela perde 1.000 óvulos para cada um óvulo que ela ovula. A Olha mulher aí, gente. tem um óvulo por mês, mas ela perde, em média, 999. Então, se você fizer uma continha, ela perde 12.000 óvulos por ano. Em Sim. 30 anos, quando estiver chegando a menopausa, ela já perdeu 360 mil. Então, o resto são só os ovos de pior qualidade. Sem dúvida. Entretanto, essa perda mensal, que é progressiva e é esperada a finalização para a menopausa, às vezes se antecipa e cai abruptamente. E a menina não teve noção disso. Então, numa consulta ginecológica comum, e pedir um ultrassom de frequência, de rotina,
o médico do ultrassom já vai chamar atenção, falar de 2 folículos. Isso pode acender a luz Sim. amarela e ele pedir esse exame que chama-se hormônio antimileriano, que deve estar ao redor de uma menina jovem de 30 anos e pelo menos 2, 2,5. E aí, que é um caso que eu cheguei recente, com 30 anos, veio com 0,6. Ela vai produzir muito poucos óvulos. Eu já consigo prever que a menopausa dela será antecipada. Então, a sua pergunta inicial, quais são os avanços que surgiram ultimamente? O congelamento de óvulos, que é aquilo que nós recomendamos para essas jovens que ainda não estão decididas quanto ao seu futuro reprodutivo, não tem o seu parceiro ideal, ou muitas vezes a pessoa já casou, mas está num momento inadequado da vida dela por razões das mais variadas, vai fazer um curso fora, coisas desse tipo. E então, você fala, então congele seus ovos. Ah, mas eu não vou querer ter filho. Eu já respondo assim, mentira. Você pensa que não vai querer, mas vai querer, porque tem coisas que são próprias do ser humano. Ser mãe, ter filhos, algum momento da vida vai querer. Se você está na dúvida e não vai querer, tá bom, não queira, mas congela seus óvulos. E aí você poderá decidir que você não quer mais filho. Não que a natureza vai decidir por você que você não quer filho. Te falei, você me deixa eu falar, eu vou falando, viu? O assunto é vasto. Não, com certeza, pode falar. Eu acho que isso também reflete uma evolução da sociedade, né? A mulher está buscando o seu espaço, que é dela, né? Então ela vai procurar estudar mais, vai procurar fazer uma pós-graduação, às vezes um emprego que naquele momento não cabe uma gestação. E se a gente for pegar coisa de 20, 30 anos atrás, as mulheres com certeza engravidavam mais cedo, né? Então hoje a gente vê uma postergação da gestação, né? E consequentemente mais problemas em relação à fertilidade. As pessoas me perguntam muito assim, mas então depois dos 35 a gente vai ter dificuldade ou a gente pode ter um problema gestacional? Eu puxando para o meu lado, eu já aviso, olha, depois dos 35, não é que vai ter algum problema gestacional, mas sabemos que você precisa ter mais cuidados, porque os riscos aumentam, e os riscos também aumentam em relação à infertilidade, né? Doutor Arnaldo, a outra doação... Mas você vai falando, eu vou conectando. Às vezes a pessoa perguntar, mas eu tenho 38 anos, qual que é melhor? Eu vou pegar o assunto. Que idade que é melhor para congelar meus ovos? Então, nós temos aqui uma audiência mista, temos mais de 100 pessoas para frente. Bom, se você perguntar o que eu acho ideal, 32, 33 anos é perfeito, daí está perfeito. Mas a qualidade é boa. Eu tenho 38. Bom, eu não falei que não deve congelar aos 38. Se você deixar eu escolher, é aos 32. Mas pense que aos 38, você nunca mais vai ter 32. Primeiro detalhe. Mas você vai ter 40. Então, nunca é tarde demais para congelar os ovos. Olha o relógio, né? Então, e aí você falando do trabalho das pessoas, que cada vez elas querem o mercado de trabalho, hoje em dia empresas já estão investindo e ajudando o funcionário ou o colaborador financeiramente a congelar seus ovos. Ontem mesmo uma paciente falou, não, eu quero aproveitar que minha empresa paga parte do tratamento de congelamento de ovos. Legal. Deve ser uma boa colaboradora. Né? Eu não sabia. É muito interessante a gente pensar que assim, o tempo está passando, né? Então, se você deixar um pouco para frente, a qualidade vai caindo mais. Então, é aquele start de pensar, opa, eu posso parar a qualidade dos meus ovos de 2 anos que já passaram. Então, se eu congelei há 2 anos atrás e minha vida mudou muito, há 2 anos atrás, quando eu tinha uma qualidade melhor, está reservada ali, né? Então, eu parei um pouco o meu tempo ali naquele momento para fazer uma reserva e ter mais segurança quando eu quiser engravidar. Olha, eu vou dizer para você uma coisa, e eu sempre falo para as pacientes, quando são solteiras, congele seus ovos para nunca utilizá-los, porque eu tenho meu lado romântico, e você encontra a pessoa ideal, mas o congelamento de ovos é um seguro. É que nem um seguro de saúde, um seguro do automóvel, você paga, mas não é para bater o carro nem para ficar doente. Na uma eventualidade de eu precisar, eu tenho aqueles ovos congelados. E aí, por outro lado, vieram as estratégias
de ovo doação, que depois, quando você quiser entrar nesse detalhe, aí eu vou falar. Que, só para comentar que eu botei uma caixinha de perguntas e chegaram algumas perguntas que eu achei interessantes, que no momento oportuno a gente comenta. Então, e aí com essa questão da infertilidade, o próximo tema é quando partir, né, realmente para uma ovodoação, porque a gente sabe que existem outras técnicas até chegarmos na ovodoação, né? Realmente a ovodoação vai ser talvez uma etapa final depois das tentativas de investigação e de outras técnicas. Então, quando que essa paciente vai receber essa proposta, né, do profissional? Olha, a gente vai tentar uma ovodoação. Bom, geralmente não é uma proposta que você vai falar que vai ser assim. Você tem que negociar com a paciente. Então, quando você vai conversar com ela, o mais importante no relacionamento com o paciente é a clareza. Eu sou claro, eu sou muito direto e claro. Então, vamos imaginar que ela vem aqui, como tem caso, com 47 anos, com hormônio antimileriano lá embaixo, 0,05. Um exemplo. Olha, a chance, ela já vai ter que entrar, ter seus óvulos, conseguir chegar a um estágio avançado de blastocisto. Nesse caso de idade avançada, nós fazemos a biópsia embrionária para fazer uma análise genética. A gente sabe que as doenças cromossômicas são muito mais frequentes. Então, a chance de ela ter uma gravidez nessa fase é menos do que 1%. Eu nunca falo zero, porque eu tenho fé em Deus e acredito em milagres, mas eu não posso, eu falo isso para ela. Eu não vou te tratar acreditando no milagre. E aí eu falo para ela, olha, mas se você fizer com o óvulo de doadora, a sua chance é para 65%, 68%. Aí quando a pessoa no começo ela fala, não, eu não quero isso de jeito nenhum, eu dou uma chance dela tentar, mas ela vai ter que saber que a chance é mínima, porque ela vai pagar um valor bem razoável pelo tratamento, pelo medicamento. Então, eu quero orientá-la para saber aonde ela vai investir. Tem pacientes que falam assim, doutora, eu tenho dinheiro para pagar um único tratamento. Sim. Qual que o senhor me indica? Eu tenho que ser claro, olha, eu quero que você engravide, mas as chances estatísticas são essas. Normalmente, mesmo casos que são um pouco melhores, que tem uma reserva ovariana mais avançada, melhor, ou ela tem uma idade razoável, 40 e poucos anos, ela começa a fazer estimulação ovariana, fertiliza os ovos e tem embriões alterados. Então, ela tenta a primeira vez e tem embriões alterados. Terceira vez, tem embriões alterados. Uma hora você fala, olha, a sua chance de dar certo é 5%. O que você quer? Então, a aceitação do ovo doado é uma digestão complicada. Mas nós sempre procuramos esgotar todas as possibilidades para que a pessoa saiba que aquilo que ela está fazendo é o melhor caminho. Ela tem que estar convicta disso. Então, a gente esgota tudo. Eu acho interessante a gente puxar nessa questão os temas de oncofertilidade, né? Porque é uma alternativa muito interessante para aquelas pacientes que já tiveram que fazer algum tratamento oncológico, né? E realmente a ovodoação é uma coisa que ajudou muito, muito, muito. E aí eu vou já emendar os dois. Quando começou a parte de congelamento de óvulos, a gente fez uma campanha, eu escrevi um livro sobre isso, que é Oncofertilidade, para que os oncologistas tivessem o cuidado de, antes de iniciar um tratamento de quimioterapia ou radioterapia, recomendasse que ela fizesse um congelamento de óvulos. Não é uma coisa fácil para o oncologista, melhorou com o decorrer dos anos, porque ele era tão focado em cuidar da vida daquela paciente, que ele acha que é de menor importância. Mas como o mundo tudo muda, e nós conversamos isso agora há pouco, os resultados dos tratamentos das pacientes que têm um problema de câncer são muito bons. Então, aí, com a insistência dos ginecologistas e médicos de reprodução, eles já melhoraram essa aceitação de, opa, vai no médico para congelar seus óvulos. Então, eles estão aprendendo. Porque uma vez eu tive 2 casos interessantes, que ela estava num hematologista, tinha doença de Hodgkin. Ele falou, não, fica tranquila, só 20% que fica em festa. Ele falou, poxa, só 20%? É muita coisa, se for eu. Então, veio para congelar os óvulos. A porcentagem de gestação inviável aí é 20%.
Mas para ele, porque ele acha que a vida é importante, eu entendo o lado dele. Então, tudo na vida é um aprendizado. Eu fiz um primeiro curso de oncofertilidade, convidei hematologistas, oncologistas, mastologistas, que é esse que tem vínculo com as mulheres jovens, que é um câncer de jovens, que eu te falei, que vão fazer quimioterapia e vão perder a fertilidade. E o outro lado oposto é aquela que passou por um tratamento de quimioterapia ou radioterapia e entrou na menopausa, menopausa precoce ou insuficiência ovariana grave. E uma das histórias que eu gosto de contar, que me emociona, que eu fico, se eu contar, é capaz de ficar emocionado, era um casalzinho super jovem, que essa era bem bonitinha. E ela chegou até mim pela cunhada que veio aqui, que não sabia que existia ovodoação. Super jovens, e ela contou a história dela, que quando ela teve doença de Hodgkin, fez quimioterapia e ficou infértil e começou a namorar o moço. Vixe. E aí chegou um tempo, ela quis terminar o namoro, falou para ele, porque ela não poderia dar filhos para ele. Então ela achava injusto continuar o namoro. E ele, cara brilhante, um cara romântico, falou: é você que eu amo, não tenhamos filhos. Sem saber que existia a doação. Uhum. E aí vieram para mim, aí fez com doação, engravidou gestação gemelar dupla. E aí você falou, nossa, que coisa feliz, né? Porque perdeu tudo, crente que jamais iria ter filhos, de repente você devolve a ela a fertilidade, saber que vai gerar aquele bebê no seu útero, vai ganhar o bebê, que vai ter a sua família. E aí vem aquilo que eu falo quando alguém questiona a doação, que recentemente eu botei um vídeo no meu Instagram, que quem passa por isso depois fala sempre, doutora, a coisa que eu mais me arrependo é ter demorado tanto tempo para ter feito isso, gastado um volume de dinheiro enorme, eu devia ter feito antes. Algum em tom de brincadeira abrigo. Por que o senhor me fez isso comigo, me fez esperar? Eu falei, porque você não quis, né? Falando, brincando, né? Assim, por que eu tinha que, não obriguei ela a fazer? Porque não pode Existe, ser. né? Existe ainda uma restrição, né? Quando a gente conversa com as pacientes sobre isso. Eu tenho algumas pacientes aqui que eu estou acompanhando de ovo doação. Tem algumas que até falam assim, ai, doutor, cuidado para não colocar aqui no rastreio, né? Porque no rastreio da FMF acaba tendo opção, né? Será que não tem como tirar e tal? Porque eu não queria que as pessoas soubessem sobre isso, né? Mas depois, no fim da gestação, as mesmas pacientes falam assim, doutor, eu queria dar esse relato para você. Vamos fazer uma live que eu vou contar a minha história, porque eu quero realmente difundir mais essa técnica, porque hoje eu sou mãe, e antes eu não poderia ser. Né? Então, Então, teve essa moça aqui que fez um livro, que é uma paciente minha, que fez esse livro muito bonitinho, que eu ia mostrar, que é uma paciente que ela divulga, chama Luciana, ela divulga que ela tem as gestações gêmeas, as crianças, a Luciana Lully, que é o apelido dela, e mostra a felicidade. Ela conta as histórias dela, porque ela fez, ela quis voltar para as meninas. E eu fiz uma live com o marido dela, que era uma visão masculina de um pai que teve filhos com ovos doados. Ele conta a história dele, que é a história de todo marido que no começo resiste. Aí você fala, sua chance é 5%. As pessoas não entendem que chance de dar certo de 5% significa a chance de dar errado de 95%. A pessoa não pensa o outro lado. E aí ele contou uma história muito bonita que eu gosto, que ele falou que, como ele sempre fala que as filhas dele são de ovodoação, um amigo de um amigo dele ligou para ele, falando que tinha perdido uma filha num acidente adolescente, e a mulher não tinha mais condições de ter filhos, porque já tinha uma idade mais avançada, qual a opinião dele? E ele opinou, falou, não, faça com ovodoação, eu fiz, minha mulher fez, e é muito bom. E ele fez, e depois de uns anos, esse amigo do amigo ligou agradecendo, porque ressuscitou daquele momento tão dramático de perder uma filha. Lógico que ninguém substitui ninguém, mas ameniza aquela dor, que é a dor da alma, de perder um filho. Né? Doutor Arnaldo, a ovodoação, eu queria que o senhor tentasse assim, explicar, ela é um pouco diferente das outras técnicas, né? O que consiste realmente a técnica de ovodoação? Né? Quais são os parâmetros, muitas vezes, que existem para a seleção, né?
diferenças de técnica no ponto de vista médico? O que vai diferenciar, às vezes, a doação de uma FIV de uma inseminação? Bom, então, quando você fala como tá, a inseminação artificial é quando se prepara o sêmen com um catéter, você coloca o sêmen no fundo do útero, você aproxima o sêmen, diminui a distância do Dá uma espermatozoide até o ajudinha. óvulo e acontece na tuba. Então, a fertilização ocorre dentro do útero materno. Pronto. No caso, é na tuba, que é o mais correto de se falar. A fertilização in vitro, clássica, a mulher estimula o ovário, nós aspiramos o óvulo dela, o homem colhe o sêmen, na maioria das vezes, por masturbação, quando ele não tem nenhum problema, fertiliza no laboratório o sêmen do marido, com o óvulo dela, forma o seu embrião, que se desenvolve em média 5 dias no laboratório e depois ele retorna ao útero da paciente. Essa é a fertilização in vitro clássica. Sim. Na fertilização por ovodoação, essa mulher, vamos imaginar uma mulher que casou pela segunda vez, e casou com um homem mais novo, que não tem filhos, mas está com 50 anos. Ela tem condições de ter filho, é uma mulher saudável, está bem, muitas já tiveram até filhos do primeiro casamento, mas não produz mais óvulos capazes de serem fertilizados. Ou algumas mais jovens também, insuficiência ovariana grave, ou tem alterações cromossômicas dela que impedem engravidar com os óvulos dela. Então, ela precisa de um óvulo de uma doadora. Bom, a doadora, quando vem aqui no IPVO, ela passa por uma avaliação médica da minha ou da equipe médica. A gente vai ver se ela é jovem, fértil, saudável, se ela tem um potencial reprodutivo que seja bom para gerar. Ela, embora pelo Conselho Federal de Medicina possa ter até 37 anos, eu acho um pouco exagerado, nós aceitamos aqui doadoras até 32 anos, porque as receptoras já têm noção que de 32 anos produz uma gestação saudável com mais facilidade. Então, nós avaliamos do ponto de vista de saúde e aí ela preenche um cadastro que já se autodescreve as características físicas dela. Quando meu cabelo dos olhos da pele, quanto eu meço, minha estrutura física, fala sobre o pai, a mãe, alguém morreu, os seus ancestrais, qual o meu trabalho, como ela já se diverte, ela escreve uma cartinha para uma receptora virtual, o que esperar dela para conhecer um pouco mais a intelectualidade dela. E aí ela tem uma fotinho de criança para que a receptora tenha uma segurança maior e o tipo de sangue que tem que ser compatível. Alguém perguntou aqui nessas perguntas se tem que ser sangue compatível. Olha, do ponto de vista técnico, não é necessário, mas nós sempre procuramos fazer da melhor forma possível para que a gestação por ovodoação seja uma intimidade do casal. Então, se o casal, por exemplo, ela é O e o marido é B, não pode ter uma doadora A, porque já tiver uma criança tipo A, ela vai saber aos 15 anos, 14 anos, vai saber o tipo de sangue, vai ver que não era filho do casal. Muitos falam assim, mas eu vou contar. Eu já falo, olha, se você vai contar, eu não sei. Mas eu prefiro fazer certinho, que você nem dá para ter tanta certeza que você vai contar, que às vezes você pode ter um adolescente que é um pouco mais depressivo. É um detalhe, né? A gente não está falando de um filho adotado, a gente está falando de um filho gerado, né? Então, você não sabe qual é a capacidade dele aceitar aquilo. As pessoas são diferentes uma das outras. Ninguém é igual. A pessoa pode ter uma fragilidade, ter alguma frustração, isso pode trazer problema. Se ela vai contar, é por conta dela, mas a gente faz tudo da melhor forma possível. E ela vai escolher a doadora que ela achar que combina mais. A gente ajuda, nós temos noção que vai combinar com ela. E aí essa doadora vai passar por um processo de fertilização convencional, que nós falamos agora há pouco. Ela vai ter uma boa reserva, ela vai tomar as injeções que quem vai fazer o tratamento vai tomar, estimular o ovário com injeções. Vamos coletar aqueles óvulos e eles serão fertilizados com o sêmen do marido da receptora e vão formar o embrião. Aquele embrião é formado e aí eu coloco dentro do útero da receptora. E aí vem a história da rejeição da receptora. Doutor, quer dizer que em metade genética o DNA é da doadora? Sim, é verdade.
E aí a gente fala de uma coisa que eu conhecia antes de se falar epigenética, e aí eu vou falar sobre epigenética só de um minuto. Epigenética é a maneira que os genes se expressam na pessoa. Então, vou dizer, os genes do Flávio, da Lisiane que está aqui do meu lado, e de outras pessoas, são todos iguais, todos nós somos iguais, só que eles se expressam de maneira diferente entre uma pessoa para outra. Então, a mulher que está gerando aquele bebê, ela tem algum controle que pode ajudar alguns genes se apagarem, que era da doadora, e outros se expressarem. E aí você vê aquilo que é, além de nós escolhermos uma doadora que tem uma semelhança física, e a enfermeira Mariana, que trabalha comigo há pouco tempo, trabalha só há 27 anos comigo aqui, eu sempre falo que ela escolhe a doadora melhor que a própria paciente, ela vê de longe, e aí ela vai ter, a gente escolhe igual, e a gente, antes de se falar em epigenética, eu conto uma história que tinha uma paciente que era receptora, ela tinha uma característica que ela era obesa e tinha um rosto muito redondo, bem redondo. Nem tinha uma doadora com essa característica, mas chegou o mais próximo. Ela ficou grávida, foi para o interior, a cidade dela era fora de São Paulo, e depois que nasceu, mandou uma fotinha do bebê no colo dela. Eu falei, nem se falava em epigenética. Eu falei, Mariana, vê se pode. O bebezinho com a mesma carinha, redonda, igualzinho, e nem se falava em epigenética. Então, para tranquilizar uma maneira de convencer, como eu falo, convencer em nome do bem, porque eu quero que as pessoas tenham filhos e eu conheço o grau de satisfação delas. Eu falo da epigenética e dou um exemplo para melhorar. Mas a epigenética é um simples detalhe. E o que eu faço é como o embrião recebesse um texto com um parágrafo, acento, vírgula, e as mesmas palavras você muda o lugar da vírgula, você muda todo o sentido. É como você falar assim, secretária, secretaria. Mudou o acento, mudou o sentido. E outras coisas assim. É um detalhe que faz toda a diferença. Estou falando muito, né, Flávio? Nada, nada. E toda essa questão de epigenética também, ela vai mudar dependendo do meio externo que a gente está vivendo, né? De como tem os hábitos de vida, de vários outros fatores, né? De coisas que a gente tem contato, de sensações, de tudo, né? Do que a gente come, do que a gente respira, do que a gente faz, né? Então, isso reflete sobre muitas coisas. É o exemplo dos genes univitelínicos. É a mesma carga genética, era um único embrião que dividiu em dois, mas eles não são exatamente iguais. Se forem morar em lugares diferentes, com alimentação diferente, serão diferentes. Vai responder diferente. Eu acho que essa técnica é uma técnica que permite ajudar muitas famílias. E quando a gente fala de famílias, a gente não pode esquecer da questão das famílias plurais hoje em dia, né? Eu falo que muita gente me pergunta assim, doutor, mas você atende casais plurais, não sei o quê. Eu fui treinado para atender seres humanos, né? Então, eu acho que não tem que haver nada disso. Eu acho que onde há um desejo de construir uma família, onde há desejo de ter um amor por uma nova gestação, nós vamos estar e potencializar isso para esses pacientes, né? E eu queria que você falasse sobre essa questão de famílias plurais em relação à ovo-doação. Olha, isso aí também aumenta muito e é maravilhoso. Eu tenho vários casos com dois casais homoafetivos femininos, que é o mais frequente, porque é mais fácil, e também homoafetivos masculinos, que é um pouco mais complicado, porque necessita de um útero de substituição, que é mais complicado. Para o casal homoafetivo feminino, elas precisam de um banco de sêmen. Então, quando vem as duas, logo estão na minha frente, eu pergunto de quem vai ser o óvulo e de quem vai ser o útero. Lógico, eu esperei minha opinião com alguns detalhes, de acordo com a idade de cada uma. Tem umas que falam, eu não quero ficar grávida, não. Eu dou o óvulo, mas não quero. Aí é um acordo entre elas e aí a gente segue em frente e pode ser por inseminação artificial, se a mesma que for doar o óvulo for quem vai gestar, ou por fertilização in vitro, que você vai fazer a fertilização. E muitos casos, esse daqui, como esse, elas fazem algo em conjunto. Eu aspiro o óvulo de uma, fertilizo com um banco de sêmen e ponho o embrião no útero da sua parceira. É algo bastante interessante. É muito bom o grau de felicidade. Eu repito, já falei no começo e falo outra vez. Eu vou falando sobre a minha vida profissional,
eu fico muito contente. E vejo as coisas que eu fico recordando, as coisas que eu faço, que eu já fiz, que eu procuro fazer com o poder divino no comando de tudo, eu sempre digo isso, porque eu brinco que as pacientes, quando eu ponho, que eu faço, mas Deus está no comando de tudo. E elas concordam, porque quando eu ponho e dá certo, elas falam, graças a Deus. Se der errado, a culpa é do médico, mas eu falo que não tenho problema de autoestima. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. É porque lá em cima não quis naquele momento, mas daqui a pouco vai querer. Então. E o lado masculino é um lado complicado, o que precisa do óvulo e do útero. Do óvulo é o processo de ovodoação, que é tranquilo, é o mesmo como qualquer casal. E o útero tem regras mais rígidas, que tem que ter um parentesco até 4º grau, prima, daí para cima, né? Pode ser irmã, pode ser tia, pode, mas alguém gestar um bebê para uma outra pessoa é uma prova literalmente de amor. E eu fiz uma live há tempo atrás com um casal, com 2 homoafetivos, e eles colocaram os 2 embriões na irmã de um deles, que está grávida de gêmeos, mas a felicidade deles, Legal, eles mandaram até a foto agora dos 3, e umas fotos lindas, primeiro ela grávida na frente, eles atrás, eles dois da barriguinha deles, carinhosamente grudados na irmã. É uma coisa bonita, mas não há é uma dúvida grande nenhuma família agora, né? Hã? É uma grande família, né? Mas nossa, olha, tem várias histórias interessantes. Eu tenho uma história que eu gosto muito de falar também, que era um casal que ele, homossexual, embora tenha parceiro dele, e ela já solteira, já desanimada com a vida de buscar um parceiro ideal. E eles combinaram de ter um filho por fertilização, ele homossexual, fertilizou o óvulo dela, por fertilização, colocamos, e aí engravidou, e o primeiro parto deles que eu fiz, eu achei super emocionante, porque a família dele ficou em êxtase, né? Então, eu acho sempre que os pais do casal homoafetivo, eles sempre querem ter um neto, faz parte da meio da sequência. Então, eu produzi aquela felicidade, e depois fizeram já estão com 2 filhos. E aí eu pergunto, como é que é o Natal? A sua admirável sogra te recebe bem? Super bem. Como é que é? Sou eu, meu filho, o pai do meu filho com o marido dele. Que eu acho, então, mostra essa pluralidade da família, nada como ver as pessoas felizes. Então, isso que é importa. mais um mecanismo que favorece as pessoas engravidarem Cabe. com doação de gametas, ou agora entrei nessa parte, mas é a medicina reprodutiva. Sem dúvida. E não cabe crítica, não cabe nada disso. Eu acho que a busca pela felicidade, a busca pela construção da família é o que importa. Analdo, complicações comuns da ovodoação. O que a gente pode ter de complicação? Eu não me lembro de nenhuma. Então, eu vou lhe contar algumas coisas interessantes. Segundo o Conselho Regional de Medicina, uma época a lei era só fazer mulheres até 50 anos, mais disso não. Isso causou uma certa revolta, e aí entraram com ação com liminar, virou jurisprudência, porque quem era o Conselho Regional de Medicina para ter autoridade sobre decidir a vida dela? Na verdade, eu concordo também, porque no dia a dia nós temos mulheres com 53 anos que estão super bem, ótimas, e mulheres que podem estar com mais jovens hipertensas, diabetes, e você fala, meu Deus do céu, uma gestação para você vai ser complicado. E aí eles mudaram que ficaria a critério médico avaliar a condição daquela paciente. E aí eu, particularmente, vou até os 55 anos, desde que ela tenha plenitude na sua saúde, é um critério meu. Sim. Agora, eu passei uma vez por um BO, como eu chamo, porque o casal que eu fiquei sensibilizado, porque a menina não tinha útero, nasceu sem o útero, e não tinha ninguém para gestar o bebê dela. Aí a mãe se prontificou, 57 anos, com uma hipertensãozinha. Eu falei, olha,
eu fiquei também, às vezes a gente comete erros para emoção, mas é tudo certo no final. Você pode dizer que acabou tudo certo. Falei, Isso. ó, eu faço desde que você faça o pré-natal comigo. Porque eu tenho aqui uma estrutura cardiologista de endócrino, eu cuido de você, tudo bem. Porque ela mora no interior lá do Paraná, às vezes uma cidadezinha pequena, o médico às vezes ele não tem preguiça, não está preparado, complica, vamos botar a culpa em mim. É, Ela sem falou, tá dúvida. bom. E ela engravidou. Voltou para a cidade dela, veio uma vez aqui, e aí ela sumiu e começou a mandar fotos dela saindo no jornal da cidade, falar toda assim, bem vaidosa, assim, maquiagem. Falei, ela está gostando, meu Deus do céu. Com quem será que ela está fazendo para Natal? Ah, eu vou aparecer ainda. Falei, ela está mentindo para mim. Passa mais um tempo, ela manda uma foto, mas aí já com o médico obstetra da cidade do lado dela. Eu falei, ah, ele está Ih, gostando, né, da é, fama. Já não estou mais com toda essa responsabilidade. No final, ela ficou por lá mesmo, ganhou o bebê lá, foi tudo bem. E foi uma coisa que seria arriscado a minha ousadia em nome da emoção e ajudar aquela mãe que supostamente ela deve carregar alguma culpa. Será que na gestação eu fiz alguma coisa errada e causei isso para sim. minha filha? Ela não falou isso, mas eu conheço o instinto materno sempre de se culpar quando você vê que o filho. Estou vendo alguma coisa aqui, que eu vi alguma perguntinha, eu achei interessante aqui, capaz de eu responder depois. Vai. De alguém se culpar por alguma coisa que deu errado, entendeu? Sim, Então, sim. mas assim, complicações, olha, eu já fiz gemelar de 55, fiz uma de 54, tem que ser bem cuidada. Essas mulheres mais velhas têm que ser bem cuidadas. É ultrassom todo pré-natal, a gente faz aqui ultrassom tudo pré-natal. É equipe Eu multi. mesmo vejo o É, colo do útero de rotina quando está medindo. sim, Morro de medo de ter um colo que a Fina não perceber. sim. E mesmo aqui tem a médica do ultrassom, que faz ultrassom para ver líquido. Tem que acompanhar de perto, faz exame de diabetes, de hipertensão, faz tudo. Tem que ser bem cuidada, isso que é o fundamental. É, acompanhamento multidisciplinar. Eu acho que hoje o futuro da gestação é quando a gente tem um acompanhamento de todos os lados, né? Onde você consegue mapear os riscos, você consegue trabalhar na prevenção, você consegue trabalhar no equilíbrio nutricional, né? E aí a equipe se fala e todo mundo consegue ter um benefício maior em relação aos resultados, né? Uma dúvida simples, Arnaldo, a doadora, como ela se candidata? Por exemplo, eu quero fazer uma doação de óvulo, porque eu quero fazer esse bem para os pacientes que não podem engravidar. Como é feito isso? Bom, aliás, eu vou responder para você, mas como eu vejo uma série de perguntas aqui, depois eu quero deixar claro que eu vou Vamos. botar o meu e-mail ou o seu do Flávio, como quiser, se o Flávio permitir, eu deixo o meu e-mail, Sim, que eu posso responder depois oportunamente fora da live, porque tem coisas interessantes que é bom ser comentada. Se houver tempo, eu comento, se não, sim. mandando para o meu e-mail ou para o WhatsApp da clínica, eu respondo com prazer, tá A certo? gente já tá finalizando, aí eu fico um pouquinho aqui para a gente responder alguma coisa e pronto. Tá bom. Então, assim, a doadora, a vida é o seguinte, eu e a Clínica PJ, nós estamos há muito tempo. E como eu sempre falo do tempo que passa, que as coisas modificam, há 20 anos atrás, quando eu falava em ovo doação, ah, as pessoas achavam que eu era um médico subversivo, que eu era, nossa, um criminoso. Era legal, sempre foi, mas era uma coisa que ninguém sabia. Hoje, com o Google, a internet, se você clicar lá, digitar ovo doação, você vai achar um monte de comentários em qualquer idioma. Além dessas mulheres, como eu comentei agora há pouco, não é só a Luciana, outras também falam que foi com ovo doação, mostram suas crianças. Isso dá uma certa tranquilidade para essas mulheres. Poxa, famílias como essa eu posso ter também. Sim. Então, eu estou há muito tempo nisso, escrevi um livro sobre isso, tem um site sobre isso. A Mariana, sempre que trabalha comigo, a enfermeira Mariana, ela é entusiasmada com isso, é uma pessoa muito carismática. A gente acaba já sabe que a gente trabalha com doação. Então, elas nos procuram dentro do site, a gente põe quem quer ser doadora,
que querem engravidar, porque a gente trabalha com 2 tipos de doadora. A doação compartilhada, que é aquela mulher jovem, que tem uma boa reserva, e quer dividir seus ovos com alguém, em troca de um benefício financeiro, tá certo? Tratamento, que é entre elas. E tem um tipo de doadora que eu gosto demais, que uma certa época foi proibida. Por exemplo, vem alguém aqui que é receptora. Aí vê o valor de ser ovo receptora e ela não pode pagar. E aí a gente fala, tem alguém na família jovem que doaria espontaneamente, gratuitamente para a clínica, para uma outra mulher? E algumas pessoas vêm colaborar com ela e doam. Então, e essa prática que é ética, é legal, essa doadora passa por todos os exames, pede cariótipo dela, pede todas as doenças infecciosas, somos bem cuidadosos. E, então, assim, procuram a gente espontaneamente. A gente não vai atrás, elas sabem, porque hoje em dia mudou muito mais uma coisa do perfil da paciente, que é tão comum que muitas delas não marcam a primeira consulta comigo. Elas vêm falar com a enfermeira Mariana. Lógico que elas já conhecem a idoneidade da clínica por outras razões, vão ter acesso, mas elas estão aqui procurando óvulo. Imagina um tipo mais sofisticado, ou uma japonesa, oriental, ou uma loira de olhos azuis, que é mais raro. Ela quer saber se tem aqui alguma doadora compatível. E passa com a enfermeira Mariana, que é quem trabalha com isso exclusivamente. E aí, se tiver o óvulo, ela fala comigo. Se não tiver o óvulo, o que adianta falar comigo se eu não tenho, vamos chamar assim, a mercadoria que ela quer, que é o óvulo? Então, isso vira uma roda viva, e uma fala para a outra. Também depois de tantos anos de trabalho, e livros sobre isso, sites sobre isso. Arnaldo, tem uma questão aqui que eu achei muito interessante, já dando aqui um espaço para o pessoal. Os óvulos congelados, né? A pessoa perguntou assim, mas esses óvulos congelados, eu posso fertilizá-los com segurança até quanto tempo? Então, a paciente fez o congelamento, ela pode usar até quanto tempo aqueles óvulos? Por tempo indeterminado. Toda vez que alguém vem congelar os ovos para preservar a fertilidade, eu sempre brinco com ela, você tem que fazer para mim algumas perguntas obrigatórias. Pergunta número 1, quanto tempo posso manter os óvulos congelados? Resposta, tempo indeterminado, quantos anos for necessário. Segunda dúvida que você tem que me perguntar, quantos óvulos eu preciso... Me pergunta quantos óvulos eu preciso ter para ter uma chance de pelo menos 65%. Me pergunta, brincando, eu falo assim, né? Eu pergunto, isso. Pode responder, fique à vontade. Para ter pelo menos 15 a 18 ovos. Aí você me pergunta, e se eu não tiver na primeira estimulação esses ovos? Você tem que repetir para alcançar. E se eu não quiser repetir? Você, ao invés de ter uma chance de 65%, vai ter uma chance inferior, 45%, 50%. E até a gente faz, alguns casos você faz, ajeita para ela financeiramente, para fazer 2, 3 coletas. Então, a pergunta é por tempo indeterminado. Mas tem uma pergunta que mandaram aqui que eu quero também colocar no ar, que eu acho a pergunta muito comum. Qual a minha opinião sobre fazer biópsia do embrião de ovodoação? É um assunto que é bom e eu sempre deixo claro. A biópsia embrionária, ela tira da parte externa do embrião algumas células que vão ser examinadas geneticamente. E não é um exame que é garantido o resultado. Tem o falso positivo, o falso negativo. Para mulheres com mais de 40 anos, ou pelo menos 38, altamente indicado. E também depois, a princípio, tirar aquelas células externas não causa dano maior ao embrião. Parece que sim, mas quando você vai assinar o contrato lá, eles alertam do falso positivo e falam que tirar algumas células pode causar algum dano ao embrião. Então, hoje em dia está super claro que mulheres com menos de 35 anos, no caso a doadora tem 28, 29 anos, fazer biópsia embrionária não vai levar nenhum benefício, pelo contrário, pode até diminuir a chance de engravidar. Só teria indicação, nesse caso, exceção, se o marido ou companheiro tiver uma alteração cromossômica. Aí sim, a biópsia embrionária é pela causa masculina, mas pela causa dela, pela idade,
não é uma recomendação. Aliás, um dia eu falei assim, existem coisas em medicina que são recomendadas, mas a paciente não quer. E coisas que não são recomendadas e ela quer fazer assim mesmo. Sim. Biópsia embrionária, a partir dos 40 anos, é recomendada, mas ela não quer fazer, não faz. Mesmo que 35 anos, não é recomendada, mas ela quer fazer, então faz. É uma coisa que eu tenho que explicar os prós e contras de cada procedimento. Complicado, né? E a gente sabe, com a avançada idade, o risco de cromossomopatia vai aumentar, né? E é interessante, pelo menos, para você ter uma maior segurança, né, do material que você está colocando ali, né? Cuidado com os avanços da medicina invasivos, que às vezes o resultado pode ser pior do que você não fazer. Cuidado, os avanços são bons, mas agressões ao embrião, eu sou meio meticuloso e falo, cuidado com a biópsia indiscriminada. Vou fazer para todo mundo. Sim, Não é assim, não. sim. Então, recomendo não, mas eu quero fazer, então faz. Não vou brigar com você. Eu sou alerto da vantagem e desvantagem. Arnaldo, existe algum risco para a doadora no procedimento? Não, a doadora, ela assim, vai passar. Todo evento invasivo tem um risco. Qualquer mulher, quando vai fazer uma doação, tem os riscos pertinentes ao procedimento. Lógico, quando você vai. Não estou entrando em detalhe da fertilização, mas você fez a estimulação. Hoje em dia, nós somos cautelosos, não vai ter hiperestímulo, que é uma das complicações quando a mulher tem muitos ovos, a barriga incha. Esse, hoje em dia, é praticamente inexiste. Quando você põe a agulha aspirando, pode ter um sangramento mais abundante. É muito raro. Mas se há algum risco? Sim. Praticamente, eu não posso falar que não existe. Eu já tive isso há, acho, umas 8 anos atrás. Pode acontecer, mas é um risco menor do que o risco de uma complicação no caminho de casa para a clínica. Que É, ninguém pensa, mas tem um risco. Mas existe. qualquer, é igual quando me perguntam sobre a amniocentese, né? Ah, mas existe risco? O risco é mínimo, né? Mas é um procedimento invasivo que a gente tenta minimizar o risco fazendo ele guiado e mesmo assim, né? Pode acontecer, né? Isso é muito interessante, porque eu já vi quando faz um exame que vem um NIPT, que é aquele exame que você faz pelo sangue da mãe, e Sim, vem uma chance mínima que pode ser, cuidado com a aminocentese, e veja se o teu risco, tem um risco de uma porcentagem, o risco de complicação é maior do que ter problema com o bebê, pensa bem se é isso que você quer e assim por sim, diante. sim. Tem uma pergunta aqui sobre ovo doação. Vou para ovo doação. Tenho 43 anos, tive 2 filhos, parto cesárea. É perigoso colocar 2 embriões por já ter tido as 2 cesáreas em relação a parto? Existe algum risco na colocação de 2 embriões? Olha, de um modo geral, eu sempre recomendo botar um embrião independente de ser risco maior ou menor, porque é difícil explicar aqui que eu ponho que a taxa de gravidez é maior, a taxa de gravidez acumulada, quando você Sim, põe um embrião de cada vez. Agora, se tiver tudo em ordem, tem que ser um pré-natal muito bem controlado. Se você sim, fez a sua cesárea, não teve complicação nenhuma, foi tranquila, vai ter que ficar atento ao tamanho dos bebês, se crescerem demais. Existe sempre um risco de ruptura uterina. A gente já viu rupturas uterinas, mas vai ser um pré-natal que vai exigir um cuidado bem próximo do obstetra. Você vai ter que fazer uma dieta para o bebê não crescer muito, não pode ultrapassar o peso. Dá trabalho. Às vezes, caso você interna precocemente, para se tiver sim. alguma dúvida, você ter o bebê antes, Parto ficar prematuro, ligado. tudo Dá isso. trabalho, mas eu diria, põe um embrião só, né? Vamos É com mesmo? calma, né? Põe um que é melhor. Doutor, já são 9h04, né? Tem alguma coisa, alguma pergunta aí que o senhor queria falar do que o pessoal enviou, para a gente não se Olha, tem prolongar tantas demais? perguntas aqui. Uma botou aqui assim que eu gostei. Fui doadora, amei poder ajudar alguém com um sonho que também é meu. Não, Só gratidão. Olha só que coisa linda. Eu legal. adoro isso daí. E o que eu vejo na doação, compartilhada principalmente, é a gratidão das duas. A receptora, muitas vezes fala assim, "Pô, eu queria mandar um presente para ela, gratidão. ah, a doadora, se doação compartilhada, ela teve um benefício financeiro, mas a pessoa é grata, ela não quer saber do dinheiro.
ela está tão feliz por ter tido a oportunidade de gerar uma criança. O outro ano teve um que soube que nos desejos da doadora era levar os filhos para a Disney, ele quis pagar tudo. Só que logo depois veio a pandemia, né? Então, eu achei um gesto de gratidão grande. Então, esse lado da felicidade dos dois é muito bom, achei muito bom. Tem várias perguntas aqui, não sei se vou entrar, algumas podem ser repetitivas, chegou mais alguma coisa nova aqui. Aqui, coisas genéricas, né? Uma perguntou aqui, mas foi... essa é boa. Olha, essa é muito boa. Fale sobre o mix de óvulos. É interessante para mulheres resistentes aceitar a ovulação. Não pode mais. Antes fazia assim, quando tinham óvulos ruinzinhos, ela queria ter a dúvida de quem era aquele embrião no nascimento do bebê. Então, a gente fertilizava uns óvulos da receptora, que tinha mais idade, mais paciência, e punha um óvulo da doadora. Ela engravidaria e teria a dúvida que era seu bebê, ela não saberia de quem era aquele embrião. Eu achava legal para as pessoas inseguras, bem como você falou aqui mesmo. Quem perguntou aqui, seria mais fácil, sim. Muitas vezes, por incrível que pareça, quem me dá mais trabalho na aceitação é o marido, que eu entendo do ponto de vista romântico, ele ama a mulher dele, que é a estrutura genética da mulher que ele tanto ama. Às vezes a ovulação com mix vai minimizar aquilo lá e a gente fazia isso e não pode mais. Já fizemos mix com sêmen, né? Ele é muito ruim o sêmen, fertiliza com sêmen de doador. Eu não quero falar muito, está passando o tempo aqui. Mas, então eu vou deixar... quer que deixe o meu e-mail aqui ou você... Bom, abre pergunta. Amanhã, vamos abrir pergunta. E aí eu vou marcando. Eu marco, tá bom. marco o meu Instagram, você marca o meu. E aí a gente vai respondendo no decorrer do dia, porque tem bastante gente que mandou coisa aqui, né? Só que, gente, não dá para responder todo mundo, né? Porque são 9 horas da noite, todo mundo cansado, né? Aqui, tem muito... Olha, então eu abro pergunta amanhã Isso. e o duro é responder tudo, né? Porque, na verdade, sabe como é que é? Aí você fala... E tem uma cesárea amanhã à noite, mas dou um jeitinho, senão eu respondo oportunamente. Entre uma consulta e outra, eu sempre pego o celular e tento responder, mas é difícil. Não, mas olha, da meia-noite às 6 da manhã eu estou tranquilo também, viu? Eu também. Doutor Arnaldo, é um prazer. Queria muito agradecer a presença do senhor, né? Para mim, como eu falei, é uma honra a gente poder falar sobre esses temas com o senhor falando. Então, para mim, é um prazer gigantesco, né, tê-lo aqui no Instagram. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Gente, eu sei que vocês têm várias dúvidas. A gente vai abrir caixinha de perguntas. Pode mandar no meu Instagram também, que eu vou marcando o Dr. Arnaldo e ele vai tentando responder, né? As minhas seguidoras, sigam o Dr. Arnaldo. Quem aí, né, tem interesse pelo tema, quem está precisando de um tratamento em relação a isso, pode seguir o Instagram dele, dá muitas dicas legais, né? Tem bastante live que ele faz aí, muito legal também. E deixo aí aberto para o senhor fazer finalizações finais aí, para a gente encerrar. Bom, em primeiro lugar, você faz o live e está marcada para a data oportuna a nossa live sobre gestação para você. Boa. Essa eu quero fazer, ver como é que a gente vai descobrir para botar aquelas suas imagens maravilhosas, uma estratégia para isso. Então, você põe em porta-retrato, então teremos uma live, o Flávio, em data oportuna, não sei quando, mas vai haver. Que sai. E quero dizer que foi um prazer falar com você. Eu sigo você, eu te falei, a minha filha que entrou há pouco tempo aqui também, e ela acha o máximo, e realmente nessa gestação não vai mais, mas ela fala, nossa, é demais, eu adoro ele. E realmente você é incrível, eu acho que o ultrassom, e até imagino a paciência que a pessoa tem fazer aquele ultrassom. E uma época eu fazia ultrassom até 20 semanas, mas aquele negócio, eu sou muito objetivo na minha vida, né? Tem que ter aquele carinho, aquele charme todo. Olha que lindinho, pezinho, quer saber o sexo. E a minha consulta não é sobre ultrassom, o meu atendimento é medicina reprodutiva direto ao assunto. Sim. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com você, foi ótimo. Estarei pronto para responder dúvidas do seu grupo, do meu grupo. Estou sempre permanentemente aqui disponível. Tá bom, então? Muito obrigado. Gente, boa noite, doutor Arnaldo, bom descanso. Eu vou subir a live.
Um beijo para Vai todos. ficar aqui no meu feed, tá, gente? Quem não conseguiu ver completo, vou subir a live agora, vocês conseguem ver no meu feed. Beijo, mãe. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.